Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui, dia 9 de julho de 2026, feriado estadual aqui em São Paulo. E eu terminei de ver a minissérie sul-coreana em 6 episódios, Notas da Última Fila. Estas notas do título referem-se a textos, a anotações e não notas tipo conceitos numéricos, né? A, 2, 3. Esse argumento, né, para esta minissérie, na verdade, foi tirado de uma peça teatral espanhola que já virara filme. Lá em 2012, o François Ozon, um grande cineasta francês, ele fez um filme baseado nessa peça também. O filme se chama Dentro da Casa. Esse filme, inclusive, costumava estar no catálogo da Amazon Prime. Há uns 5 anos eu resenhei o filme Dans la Maison aqui no meu canal. É uma história bastante interessante. Assim, que é sobre o poder da narrativa, né? Quanto que você completa dentro da sua cabeça, baseado no que você experimentou, baseado no que te convém, baseado no que você quer, né? Algumas lacunas ou alguns começos de narrativa. Portanto, nesses tempos em que as pessoas leem manchetes e depois não leem o que está escrito nas postagens realmente, faz todo sentido essa minissérie, né? Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Trata-se de um professor de literatura de faculdade, já bem maduro e desgostoso com a profissão. Na verdade, ele está desgostoso com a vida toda. Eu adorei aquele ator lá, eu já vi ele em filme de terror sul-coreano, né? Bom, e aí então ele acha que os alunos são terríveis, ele já não dorme mais com a esposa, inclusive nunca tiveram filhos. Essa personagem é muito bem construída, né? Pois bem, um dia um aluno bastante misterioso, jovenzinho de tudo, escreve um texto que desperta a curiosidade desse professor, que é um escritor que se considera ou considerado fracassado, né? Isso aí você vai aprender tudo durante a minissérie, não darei nenhum spoiler. Pois bem, este professor, ele é fisgado pela narrativa em termos de novela, né? Tipo, em termos de série, né? A continuar desse aluno. Então, durante esses 6 episódios, haverá reviravoltas, mas basicamente, sei lá, a gente poderia dividir dois em episódios para pensar em grandes reviravoltas, né? Porque assim, esse professor, ao mesmo tempo que ele fica cada vez mais é, preso àquela narrativa e ele vai começando a fazer coisas pouco éticas para que esse aluno consiga apresentar algumas coisas, ao mesmo tempo em que acontece isso, você percebe que a vontade, a diversão de viver reaparece nesse professor. Então, o efeito que isso vai ter, não só nele, como em várias outras personagens, não é um efeito único. E é claro, né? O show vai te dando algumas viradas na trama e algumas revelações. E chega uma hora em que você começa a fazer mais de uma pergunta, né? Não só quem que está manipulando quem, mas até assim, o que é verdade aí do que eu tô vendo? Chegou a hora em que eu até estava achando, porque esse professor também costumava sentar na última fila, não precisava da escola, né? Essa última fila refere-se ao que a última fila das carteiras lá. Comecei até a pensar em possibilidades de será que tem embaralhamento temporal nessa história? Eu não vou contar nada, vocês terão que assistir, tá? Mas ela é uma história muito interessante, né? É uma história que é assim, claro que
o que eu vou dizer aqui deve ser entendido de forma um pouquinho diferente de quando a gente está assistindo a um filme, né? Mas assim, é como se tivesse assim, porque quando a gente está assistindo a um filme, a gente faz um contrato que é a suspensão da descrença, né? No caso aí, o que também está sendo dito nesta minissérie é que a gente tem que tomar cuidado com a suspensão de descrença. Na verdade, tem gente que não gosta desse artifício da suspensão da descrença, porque isso provoca ilusionismo, né? E isso provoca com que você não questione a narrativa, né, que você está lendo, que você está assistindo, né? Você fala, deve ser uma chatice, porque essas intelectualidades aí, não, isso aí não é assim que isso está presente na trama, tá? A trama está presente de outra forma. É a gente que pode intuir dependendo do nosso repertório teórico, ideológico e tudo mais, né? Não tem nada neutro, né? Só detergente eu acho que tem neutro, mas esse negócio de ideologia, tudo tem. Então é besteira, né? Claro, vai depender de como eu ler as coisas, dependendo da maneira como eu quero ler, posso ler, pretendo ler, inclusive isso está dentro desta minissérie, tá? Olha, isso era uma peça de teatro que depois virou um filme. Assim, eu estou dizendo em termos de argumento, tá? Essa ideia de que alguém escreva ter. E agora virou uma minissérie. Então, sim, ela de vez em quando cai um pouquinho de ritmo e você percebe que está havendo um pouco de repetição dentro do que está acontecendo. Mas, de forma geral, ela me manteve bem interessado, né? Especial a revelação final de quando que você realmente entende tudo o que aconteceu pode te, não sei se decepcionar um pouco, você pode achar que seria uma coisa muito maior, né? Mas não é tão grande assim, só que ao mesmo tempo é uma coisa muito grande, sim. Né? Tem que tomar cuidado para não cair muito na visão de vida também de uma das pessoas ali que realmente achou que não era nada, né? Mas para uma outra pessoa era muito importante. Então, vago, né? Claro, não quero dar spoiler. Então, assim, ela é bastante bem construída no sentido de dar um monte de pistas que podem ser falsas, de coisas que você pode duvidar do que você está vendo, né? E de coisas que você pode depois, agora eu entendo por que aconteceu isso, quando tiver a revelação. E claro, coisas para você pensar, né? Para você fazer ligações com o que a gente, como que a gente consome informação nessa era em que a gente tem essas coisas todas esmigalhadas vindo para a gente o tempo todo, né? Como que o nosso cérebro também pode completar, né, essas informações do jeito que se espera que a gente realmente faça, né? E aí então você vai ter uma outra leitura desse negócio. É muito legal. Eu gostei bastante, tá? Dessa série de mistério. Ao final da série é igual ao filme. Não vou dar spoiler não. Pode ficar sossegado. Tem uns negócios tipo, a história continua, não sei o quê. No sentido de que histórias sempre continuam, de que a gente é viciado em histórias, né? De que o ser humano, desde que começou a desenvolver linguagem e escrita, e antes da escrita fala, sempre gostou de histórias, nesse sentido, porque no filme também é assim, tá? Então, pode ser que não tenha mesmo segunda temporada, né? Eu acho que nem precisava ter mesmo. Ali está super bem explicado o que aconteceu. Se tivesse uma segunda temporada bem inteligente quanto essa, não ficaria chateado, porque os atores estão bons, assim. Tem uns pedaços que são meio novelescos, talvez até um pouco cômicos, talvez por conta de ser
típico de algumas coisas de produção sul-coreana, que é uma coisa que eu não estou muito familiarizado, né? Eu não sou fã de dorama, não é um universo que eu queira conhecer, porque ele é muito extenso e eu já ponho meu nariz em tanta coisa, então tem umas coisas que eu escolho não colocar o meu narizinho. Mas esse aí, como era uma série que tinha alguma coisa a ver, né, com um texto que eu já conhecia, um argumento que eu já conhecia, que era uma coisa mais condensada, 6 episódios, e aí eu resolvi assistir. E realmente achei bem interessante, sim. Tchau.